Shiva Shambhu, eu sou Gayan do projeto Yoga Sem Fronteiras, acolhendo você que está aqui agora comigo na luz do Divino Ser. Um dia um homem acordou e a sua cidade estava sendo bombardeada. Eles estavam no meio de uma guerra qualquer. A guerra não importa, sempre haverá guerras. O mundo sempre está em alguma natureza de estado de guerra, seja interna ou externa, declarada ou não declarada. Os conflitos fazem parte da dinâmica desse plano de manifestação. E as bombas caíam do céu. E ele fugiu, saiu de sua casa apressado e pensou: vou buscar refúgio na prefeitura, onde está a administração da cidade. Quando ele chegou lá, a prefeitura estava destruída. Então ele pensou: vou buscar refúgio na escola. A escola é onde se ministra todos os ensinamentos, as educações. E foi para a escola. Quando chegou na escola, a escola estava destruída. Ele decidiu então buscar refúgio no hospital, onde acolhe as pessoas. Provavelmente todos se dirigiram para lá. E foi para o hospital. Quando chegou lá, o hospital estava destruído. Então ele pensou no mercado, onde as pessoas convivem, tem a sua dinâmica de trocas, e ele foi ao mercado. Chegou, o mercado também estava destruído. Ele pensou na delegacia, onde estava a proteção da cidade, as pessoas responsáveis pela segurança. Provavelmente ali ele ia encontrar um refúgio. Foi para a delegacia. Chegou e a delegacia estava destruída. Por fim, ele pensou na igreja. A igreja é o grande e último refúgio. Claro, ali seria o lugar seguro. Então ele se dirigiu para a igreja. Quando chegou na igreja, esta também estava destruída. Então ele fugiu da cidade apressadamente e se escondeu na mata. E na mata ele escutava o barulho das bombas caindo. Quando tudo se silenciou e ele supôs que o bombardeio tinha terminado, ele saiu da mata e escalou uma colina que havia ao lado da sua pequena cidade. E lá do alto da colina ele olhou para a sua cidade, totalmente destruída. Tudo havia sido destruído. Apenas uma única casa estava intacta. E era justamente a sua casa, de onde ele havia saído para buscar refúgio. Nós sempre buscamos refúgios, sempre buscamos segurança e sempre elegemos autoridades que estão fora de nós, exteriores a nós, e confiamos que essas entidades ou estas instâncias possam nos trazer seguridade, refúgio. Confiamos nas ideologias que estas instituições nos trazem e buscamos refúgio ali, para nos sentirmos seguros neste jogo da existência. Mas sempre, sempre, nós vamos nos encontrar em desabrigo, em insegurança. Então, onde haveria o refúgio? O único refúgio. Depois de tudo demolido, aquele homem vai perceber que a única casa que ficara intacta era a sua própria casa, de onde ele tinha saído para buscar refúgio.
esse movimento é o movimento que nós fazemos. Nos sentimos acuados, isolados, ilhados, e nós fugimos do nosso próprio ser para nos render ou buscar refúgios exteriores ao nosso próprio ser e mundo interno. Buscamos nas autoridades, buscamos naqueles que são os detentores do saber oficial, naqueles que teoricamente cuidam da saúde, nas leis que regem o comércio, as interações econômicas, nas forças de seguranças, e finalmente nas igrejas, ou seja, nas instituições religiosas, naqueles que teoricamente ouvem a voz de Deus e a transmitem para os homens. Mas, no fim, vamos nos sentir em desabrigo e todos os refúgios acabam por falhar. Em verdade, existe um só e único refúgio, que é a nossa própria casa, que é o nosso ser real. E esse ser real está em profunda conexão com o plano divino. Aquilo que somos é Deus. Então, um só refúgio, um único refúgio. Em sânscrito, isso se chama Eka Sharana. Eka é um, Sharana, refúgio, um só refúgio, um único refúgio, que é Deus. Deus é o único refúgio. Existe um mantra, que eu particularmente sou muito afeiçoado a ele, que é um mantra que traz a consciência de Deus como o único refúgio e todos os atributos e benesses desse refúgio. Eu gostaria de compartilhar hoje com vocês desse mantra, que começa com Om, como todo mantra deve começar, Om, que é a vibração de sustentação do universo, o som primordial, a vibração divina, a energia divina sustentando o universo. Om Shiva Shankara. Shiva é Deus, Shiva é o auspicioso, aquele que nos traz toda a seguridade, esta seguridade que nós buscamos. Shiva é Deus. Om Shiva Shankara. Shankara tem por a raiz Shan, que é paz. Shankara, aquele que concede a paz, ou seja, o estágio de felicidade interior, de bem-aventurança. Om Shiva Shankara. É interessante que só essas invocações, essas vibrações, já nos mudam o estado consciencial, a percepção dessas palavras ou dessas vibrações. Om Shiva Shankara. Eka Sharana, um só refúgio, o único refúgio. Atma Vidyaya. Atma é o ser real. Vidya é verdade, ou seja, o nosso ser divino, o Atma, que é a própria verdade. E o refúgio nesse ser e nessa verdade. Atma Vidyaya. Mrityunjaya, aquele que vence a morte. Mrityunjaya. Digambara Vridyanjaya. Digambara
significa aquele que está vestido de céu, que é um dos nomes de Shiva, ou seja, que está destituído de ego. Logo, ele está vestido de céu, que é despojado de todo senso de ego, de personalidade, que está nu, que é inocente, Digambara, Mrityunjaya, e com esse estado de ser se vence a morte. Porque a morte é uma ilusão. Enquanto você já morreu para o seu ser ilusório ou para o seu ego, não há mais nenhuma morte que possa te atingir. Nataraja, Nitya Sundaraya. Nataraja significa aquele que dança, é o dançarino. Shiva como aquele que sustenta o universo com sua dança cósmica, Tandava. Nitya Sundaraya. Nitya significa eterno, Sundaraya, aquele que é o mais belo, ou seja, a beleza eterna, a beleza imperecível, imaculada, que é a própria manifestação de Deus. Pashupatya, o Pashupati, que é aquele que protege a natureza, aquele que mantém a natureza, que dá proteção aos animais. Pashupati. Mahashivaya. Mahashivaya é o grande Shiva, o grande protetor, o grande Deus. Girinata. Girinata, Giri é montanha, Nata, Senhor, Senhor da montanha. Por que que Shiva é visto como Senhor da montanha? Porque Shiva, ele nunca está na planície, nunca está nos vales, ele está nas montanhas. As planícies e os vales significam as partes baixas da consciência, ou plano inferior do estado mental. É esse plano horizontal que nos conecta ao mundo físico e à ilusão da materialidade. Então, para nós encontrarmos Shiva, ou Deus, nós precisamos subir as montanhas. Esse caminho ascensional, que é o estado consciencial diferenciado e elevado. E lá no alto das montanhas encontramos Girinata, o Senhor da montanha, que está eternamente meditando, sentado sobre as neves eternas. Essas neves significam o estado de pureza, esse branco imaculado. E ali está Shiva. E Girinata é o Adi Gurudevaya. Adi significa o primeiro, o primordial. Guru, o mestre. Deva, divino. Então ele é o primeiro mestre espiritual, divino mestre espiritual. Adi Guru Devaya. Mahadevaya Namaha. Maha, grande, supremo. Deva, Deus. E Namaha é uma saudação. Saudação a esse ser. Triambankaya, que significa que também Shiva é aquele que tem o terceiro olho. Triambakaya, que esse terceiro olho significa a unidade. Nós sairmos da dicotomia, da dualidade, desse jogo entre o bem e o mal, felicidade e tristeza, e esse olho que traz a unidade. Dizem que quando Shiva abre o terceiro olho, o mundo se destrói, há o princípio da destruição. Isso é figurativo, isso significa que quando nós abrimos o olho espiritual, há a destruição do mundo material. Nós não mais ficamos prisioneiros ao mundo material. Há uma morte, há um princípio de morte, que é a morte do nosso ego, a morte da nossa ilusão. Então sempre Shiva ele aparece como tendo o terceiro olho, que significa também o Adina Chakra, o chakra da percepção, da intuição. Então ele é Triambakaya, e ele também é Nilakantaya. Nilakantaya porque Nila significa azul, Kanta, garganta, é o que tem a garganta azul. Por quê? Porque ele bebe todas as toxinas do mundo material e purifica. E isso vem de uma
dentro dos Puranas, quanto os demônios, né, envenenaram o oceano causal, né, o oceano primordial, né, e Shiva foi chamado e ele bebeu esse veneno para purificar, né, o oceano causal dessas toxinas, desses venenos. E com isso ele queimou a garganta e a garganta se tornou azul. Azul já é a cor, a vibração tonal da vontade, do poder divino. Né? E essa garganta que significa esse Vishuddha chakra, esse chakra laríngeo, que é onde está o poder da manifestação da fala. Né? Então é muito simbólico isso. Então ele é também conhecido como Nilakanta, e aqui Nilakantaya, ou seja, aquele que purifica todas as toxinas. E pelo somatório de tudo isso que nós estamos trazendo a respeito de Shiva, né, é que ele é o Ekasharana, o único refúgio. Então, quando nós falamos em um único refúgio, nós estamos falando dessa consciência divina, ou desse estado de unificação com o plano divino. Esse é o único e verdadeiro refúgio, e que está na nossa própria casa. Nós fugimos da nossa casa contra os bombardeios, né, das guerras declaradas e não declaradas acontecem. E procuramos refúgios em muitos lugares, para depois subirmos a colina, estado de consciência elevada, para lá do alto ver que a única casa que não foi destruída é a nossa própria casa. E aí nós vamos voltar ao nosso próprio lar. E é no nosso lar, no retorno ao nosso lar, que nós encontramos o refúgio definitivo. Ekasharana, né? Um só refúgio, refúgio único, na verdade, na consciência, na beleza e na paz. Gratidão a você que está aqui conosco no nosso canal, compartilhando dos nossos conteúdos, que possamos seguir semeando sementes de luz por caminhos de paz. Yoga Zen Fronteiras, espiritualidade livre para consciências libertas. Shiva Shambho.